Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida de 8 a 12 de novembro. Depois de ser drogada vários dias por Ernesto, Helena sofre um grave acidente. Inês e Eduardo estão cada vez mais próximos de descobrir quem é o outro a quem Isabel se refere. Ernesto ameaçará Helena, dizendo que vai tirar a custódia de Nico dela se ela insistir em se divorciar dele e não voltar para casa. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal da sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 8 de novembro. Completamente fora de si, Helena diz que Pedro não confia nela, que já está cansada de tentar lutar contra tudo e todos e vai embora. Pedro alcança Helena, pede desculpas se a machucou e pede para ela acreditar que jamais na vida duvidaria dela. Helena não consegue se controlar. Diz a Pedro que está farta dos ciúmes, que está farta do Ernesto, dele e de todos. Diz que está cansada, que não quer conversar e vai embora. Pedro fica sem entender o comportamento dela e se pergunta o que está acontecendo com ela. Horácio convida Domingo para ir ao estádio domingo para assistirem ao jogo do América. Augusto chega à conclusão de que Nelson é apaixonado por Esther. Nelson confirma que sim, mas lhe pede como amigo que aquilo fique somente entre os dois. Pedro comenta com Augusto que não entende o que está acontecendo com Helena, pois ele lhe mostrou a mensagem que o estúpido Ernesto lhe mandou e ela ficou contra ele, como se ele estivesse pensando mal dela. Helena conta para Gabriela o que aconteceu. Gabriela pergunta por que ela está com raiva de Pedro, sendo que deveria estar era do Ernesto. Helena diz que não suporta que duvidem dela e que se comporte como um homem qualquer. Gabriela pergunta se a irmã não está exagerando e diz que a está achando muito alterada. O empresário diz a Ernesto que tem interesse em comprar toda a empresa e não só a parte dele, e Ernesto terá que fazer algo para forçar Horácio a vender a empresa. Helena diz ao pai que está mal, com um cansaço terrível e está dormindo em qualquer lugar. Helena diz ao pai que está com humor que nem ela mesma está se aguentando. Horácio diz a Helena que ela está muito alterada e precisa se acalmar, ou vai terminar mal com todos e ela não é assim. Helena começa a chorar e diz ao pai que não sabe o que está acontecendo. Mais tarde, Nico diz à mãe que ela brigou com Trine. Helena fica surpresa, pede desculpas à empregada e diz que não se lembra. Ernesto pergunta a Helena como ela está. Helena pergunta por que ele está perguntando. O cara de pau diz que está perguntando porque ultimamente não tem visto bem. Trine encontra os comprimidos e diz a Ernesto que estava na gaveta da dona Helena. Ernesto finge não saber de nada e diz: não são remédios. Será que são drogas? Surpresa, Trine diz: a senhora está se drogando? Com razão ela anda tão mal. Ernesto diz para a empregada não dizer nada a ninguém que encontrou aquilo, que ele vai se encarregar de ajudar Helena. É um imundo mesmo esse mau caráter do Ernesto. Domingo diz a Esther que no domingo irá com seu amigo Heriberto ao estádio para assistir ao jogo. Furiosa com Ernesto, Helena coloca para fora do seu quarto. Horácio leva Nico para assistir ao jogo. Andréia falsifica a assinatura de Irene para ter dinheiro para investir em um negócio. Helena recebe uma mensagem de Pedro dizendo que sabe que ela não quer vê-lo, que a ama muito e que por nada no mundo quer perdê-la. Helena responde dizendo que não entende porque ele diz que ela não quer vê-lo. Helena diz que Pedro é o amor da sua vida e marca de encontrá-la na cafeteria às 6. Pedro se pergunta o que está acontecendo, se ela já se esqueceu do que ele disse. Perla fica feliz ao ver Gabriela e Samuel juntos. Domingo, Horácio e Nico chegam ao estádio. Helena está tomando banho. Ernesto pega o celular dela e vê as mensagens que ela e Pedro trocaram. Furioso, Ernesto coloca várias gotas do remédio na água de Helena. Esther assiste ao jogo pela televisão e fica surpresa ao ver Domingo com Nico e Horácio. Helena sai do banho e toma 2 copos de água. Nico diz a Domingo que é adotado, que os seus pais biológicos não queriam e por isso deram. Nico diz que os pais não são boas pessoas. Horácio diz a Nico que ele não pode dizer aquilo, pois eles não os conhecem.
Nico diz que o seu pai sim e lhe disse que eles são maus. Ernesto observa Helena dormindo e se lembra dele quando jovem, fazendo o mesmo com Isabel. Depois, ele se aproxima de Helena, a acaricia e diz: "Viu o que você me faz fazer?" Esther diz a Domingo que o viu com Horácio e Nico e que só vai perdoá-lo se ele levar o neto para ela ver. Surpreso, Domingo diz que Esther está lhe pedindo o impossível e que Horácio não sabe que ele é o pai de Pedro. Pedro espera por Helena no café. Preocupado com a demora dela, ele resolve ligar para ela. Nico atende e diz a Pedro que a mãe está dormindo. Nico diz a Pedro que a mãe está dormindo em todo lugar. Pedro acha tudo muito estranho. Ernesto pensa o que fazer para forçar Ernesto a vender a empresa. Esther conta para Pedro e Samuel que Domingo estava vendo Nico escondido deles e que o amigo do pai deles é o Horácio. Pedro recrimina o pai por não ter lhe dito nada e pergunta o que ele pretende com isso. Nervoso, Domingo diz que não pretende nada, que as coisas aconteceram, ele não procurou e que já chega de o tratarem como um traidor. Pela manhã, Nico diz à mãe que Pedro ligou. Helena liga para Pedro e marca de encontrá-lo. Helena diz a Nico que eles vão ver Pedro. Ernesto começa a colocar em prática o seu plano para fazer com que Horácio tenha que vender a empresa. Helena e Nicolas estão indo encontrar Pedro. Helena está completamente fora de si. Nico fica assustado. Helena perde o controle do carro e bate em uma árvore, ficando gravemente ferida. Terça-feira, 9 de novembro. Uma senhora que viu o acidente de Helena pega o celular dela e, como o último número registrado é o de Pedro, ela o avisa sobre o acidente. Pedro se desespera e vai às pressas para o local. Nico está bem, mas muito assustado com o que aconteceu e preocupado com a mãe. Com muita dificuldade, Helena pergunta por Nico. Pedro a tranquiliza dizendo que Nico está bem. Horácio comenta com Gabriela e Irene que levou Nico ao estádio para assistir ao jogo do América. Horácio mostra para Gabriela uma foto de Domingo e Nico. Gabriela pergunta o que o pai de Pedro estava fazendo com eles. Horácio fica surpreso ao saber que José, na verdade, é Domingo, o pai de Pedro. Andréia está entusiasmada com seu novo negócio e acredita que conseguirá vender os produtos muito rápido. Domingo vai até a empresa falar com Horácio. No hospital, Nico conta para Pedro como aconteceu o acidente. Pedro diz para ele não se preocupar, porque tudo vai ficar bem. Horácio diz a Domingo que já sabe que ele é o pai de Pedro e que ele se aproveitou da sua amizade para se aproximar do Nicolas. Domingo diz que quando conheceu Nicolas, não soube o que fazer. Horácio diz a Domingo que está muito decepcionado, que ele o enganou e rompe com a amizade deles. Domingo diz a Horácio que lamenta muito e que o apreciou como um verdadeiro amigo. Helena é examinada. O médico diz que a pressão dela segue descontrolada. Pedro conta para Samuel sobre o acidente de Helena e pede para ele avisar Gabriela. Nicolas pergunta a Pedro se o Samuel é o namorado da sua tia e se ele o conhece. Pedro responde que sim e diz que Samuel é seu irmão. Nico diz a Pedro que gosta de Samuel. Samuel avisa Gabriela e eles vão imediatamente para o hospital. Domingo conta para Esther como foi a sua conversa com Horácio. Chateada, Esther diz que agora não vai mais poder conhecer Nico. O médico diz a Gabriela e Pedro que a pressão de Helena está muito instável e pergunta se eles sabem se Helena consome algum remédio ou alguma substância. Gabriela e Pedro diz que pelo que sabem não. O médico diz a eles que Helena precisará fazer uma tomografia e como naquele hospital não faz, ele aconselha transferirem Helena para outro hospital. Domingo conta para Nelson que o seu amigo do parque é o Horácio, o avô do Nicolas. Nelson fica surpreso. Domingo diz que não disse para Horácio quem ele era. Agora tudo foi descoberto e ele perdeu um bom amigo. Gabriela avisa Ernesto e Horácio sobre o acidente de Helena. A caminho do hospital, Horácio avisa Andréia e diz que vão transferir Helena de hospital. Gabriela agradece Pedro pelo que fez por Helena, mas diz que é melhor ele ir embora porque logo Ernesto e seu pai chegarão e não vão gostar de vê-lo ali.
Andréia avisa Irene sobre o acidente de Helena. Irene se mostra bastante preocupada, mas assim que desliga o telefone, a cobra dissimulada diz: será que o Ernesto ficará viúvo? Isso lá é uma irmã, gente, isso é uma demônia safada. Para evitar problemas, Pedro decide ir embora, mas pede para Gabriela avisá-lo para onde vão levar Helena. Quando Pedro e Samuel estão saindo, encontram com Horácio e Ernesto. Cínico, Ernesto pergunta a Pedro se ele estava com a sua esposa. Pedro diz que isso é o que menos importa e diz para eles levarem Helena logo dali, pois ela está mal e lá não podem atendê-la. Ernesto fica furioso e diz que Pedro não vai lhe dizer o que tem que fazer. Horácio coloca fim na discussão e manda Ernesto se ocupar da transferência de Helena. Horácio agradece Pedro por tudo o que fez por Helena, mas pede para ele ir embora. Pedro fica sabendo para qual hospital Helena vai ser levada e segue para lá. Ao ver Nico, Ernesto se mostra muito preocupado, pergunta como ele está e diz que a mãe dele vai ficar bem. É muito ordinário esse boca de sacola purgante. Por culpa dele, a mulher e o filho sofrem um acidente e esse cara nojento ainda age nesse maior cinismo aí. Rosa fica sabendo do acidente de Helena por Domingo e Nelson e avisa Gina. Gina lambisgoia e deseja que Helena morra, porque assim se livrará dela. Pedro diz a Samuel que já está no hospital para onde Helena foi levada. Horácio vê Pedro no hospital e pede para ele ir embora. Pedro diz a Horácio que não vai poder sair dali até saber que Helena está fora de perigo. Helena tem uma crise convulsiva. Irene pergunta à mãe se Pedro já sabe do acidente de Helena. Andréia diz que foi Pedro quem socorreu Helena, mas nem por isso ela vai permitir que ele pense que é bem-vindo na família. Ave Maria, essa Andréia sabe ser chata e irritante também, viu? Preconceituosa demais. Saudades da Vitória Balvaneira. O médico informa a família de Helena que ela está em coma induzido para desinflamar seu cérebro e o seu estado é muito delicado. Ernesto insiste para ver Helena, mas o médico diz que ela está na terapia intensiva e que no momento ele manterá a família informada do estado da paciente. Arrasado, Horácio informa a Gabriela sobre o estado da irmã. Gabriela, que está com Nico em casa, sofre ao saber como Helena está. Na recepção, Pedro diz que é irmão de Helena e consegue permissão para vê-la. Pedro chora ao ver Helena e diz que parte a sua alma vê-la daquele jeito. Pedro diz a Helena que Nico e ele precisam dela, que eles ainda têm muito o que viverem. A enfermeira avisa Pedro que ele precisa sair porque o esposo da paciente está esperando para vê-la. Pedro se aproxima de Helena, diz que a ama e sai. Ernesto vê quando Pedro sai do quarto. Eles discutem. Furioso, Ernesto diz que vai proibir Pedro de ver a sua esposa e ter informações dela. Pedro diz para ele fazer o que quiser, mas não vai poder tirar o que ele sente por Helena. Depois, Ernesto diz a Helena que jamais vai deixar ela ir, que a ama demais e que ela é sua. Ernesto conta para Andréia, Irene e Horácio que Pedro entrou para ver Helena e diz que desde que Pedro apareceu na vida deles, só tem lhes trazido problemas. Horácio diz para Ernesto não ficar se fazendo de vítima. Irritado, Ernesto diz a Horácio que é o esposo da filha dele, ele gostando não. Andréia diz a Horácio que ele deveria fazer algo para impedir Pedro de entrar no hospital. Horácio diz para Andréia deixar de bobagens e pergunta como vai impedir Pedro de entrar em um hospital. O médico diz à família de Helena que nos exames comprovaram que ela consome algum tipo de droga. Ernesto aproveita o momento e diz: claro, talvez por isso ela estava se comportando de uma forma tão estranha. Ernesto diz a todos que a empregada encontrou alguns comprimidos entre as roupas de Helena. Horácio e Andréia ficam surpresos. Quarta-feira, 10 de novembro. Muito irritado, Horácio diz a Ernesto que ele deveria ter falado para ele sobre os comprimidos que encontrou nas coisas de Helena, pois talvez teria evitado o acidente. Ernesto, com seu cinismo de sempre, se fazendo de esposo muito amável e companheiro preocupado, pede desculpas a Horácio, diz que queria falar com Helena e que não queria fazer um escândalo. Eduardo diz a Inês que esteve investigando Ernesto. Ele mostra a foto do filho de Isabel quando criança e pergunta se Inês acha que aquela criança e Ernesto são a mesma pessoa.
Inês diz que eles não se parecem em nada. Eduardo diz a Inês que vai continuar investigando e pede para ela fazer com que Isabel fale do outro. Andréia acredita que Helena realmente estava se drogando. Ernesto coloca a culpa em Pedro. Horácio defende Pedro, diz que se ele usasse drogas não poderia ter doado a medula para Nico. Horácio diz que tem certeza que Pedro jamais faria mal a Nico e a sua filha. Pedro procura ter informações de Helena. A enfermeira diz a ele que nos exames de Helena comprovaram que ela usa drogas. Surpreso, Pedro afirma para a enfermeira que Helena não usa drogas, diz que por ela colocaria suas mãos no fogo e revela que não é irmão dela. Diz que Helena é o amor da sua vida. Pedro conta para a enfermeira sua história com Helena e a enfermeira decide ajudá-lo para que ele tenha notícias dela, já que ele está proibido de vê-la. Ernesto e Horácio seguem discutindo. Ernesto diz a Horácio que de agora em diante ele tomará as decisões a respeito da saúde de Helena, pois é seu esposo e tem todo o direito. Horácio não quer aceitar, diz que Ernesto não tem direito e o lembra que antes do acidente Helena queria se divorciar dele. Ernesto diz a Horácio que tem certeza que quando Helena sair do hospital vai desistir daquela ideia estúpida. Ernesto diz que Helena sabe perfeitamente que as coisas que ele faz é por amor, porque a ama. Ernesto deixa claro para Horácio que as coisas serão como ele quer. Debilóide, pancadão, expurgante. A trouxa da Andréia apoia Ernesto e diz a Horácio que aquilo tudo vai servir para que Helena se dê conta de que está muito enganada. Ernesto liga em casa e fica sabendo por Trine que Gabriela saiu com Nico e Samuel. Não gosta nada e vai com Irene para casa. Emocionado depois de ter visto o ultrassom de Gina na casa de Pedro, Augusto diz a Rosa que não pode tirar a Gina do seu coração, ainda mais agora que ela vai ser a mãe do seu filho. Pedro comenta com Samuel sobre os resultados dos exames de Helena e diz que acredita que Ernesto a estava drogando, pois eles sabem do que ele é capaz. Isabel conversa com Inês sobre o seu marido. De repente ela começa a falar sobre algo que o outro não gostava. Inês pergunta quem é o outro. Isabel então se lembra de Ernesto a obrigando a tomar um remédio. Nessa ocasião, Ernesto disse para Isabel que se ela não tomasse o remédio, ele iria trancá-la. Depois, ele obrigou Isabel a dizer que ele era o seu filho e que se chamava Ernesto. Isabel diz a Inês que não pode dizer a ela quem é o outro, porque se disser, ele vai trancá-la. Furioso por ver Samuel em sua casa, Ernesto diz a ele que o quer longe de Nico. Diz que a sua mulher estava consumindo drogas e que a única explicação que encontra é que Pedro estava dando para ela. Samuel defende Pedro e lembra Ernesto que Pedro a qualquer momento pode denunciá-lo por ter tentado colocá-lo na prisão. Samuel diz a Ernesto que se ele não tem provas contra o seu irmão, é melhor não seguir o caluniando. Furioso, Ernesto coloca Samuel e Gabriela para fora da sua casa e os proíbe de voltar lá e de ver Nico. Nico insiste em ver a mãe. Ernesto diz que ele não pode e que Irene ficará com eles, até que a mãe dele volte. Depois, Ernesto diz a Irene que precisa do apoio dela mais que nunca. Irene fica toda feliz e diz que se esforçará mais que nunca para que ele e Nico não sintam a falta de Helena. É ser muito cretina essa irmã. É uma cobra mesmo e das mais venenosas. Pedro conversa com Augusto sobre como Helena estava. Fala sobre o acidente e diz que acha que Ernesto a estava drogando. Jaime escuta a conversa, se lembra de Ernesto encomendando a droga e chega à conclusão de que Pedro está falando dele. Horácio fica muito nervoso ao chegar no hospital e saber que Ernesto proibiu que desse informações de Helena. Horácio liga para Ernesto e exige que ele permita que qualquer pessoa da sua família possa ter informações sobre o estado de saúde de Helena. Ernesto diz que não fará isso e que se quiserem saber de Helena, terão que perguntar a ele. Inês está cuidando de Isabel quando ela diz que o outro e Margarida se conhecem. Inês fica muito atenta a tudo que Isabel diz. Irene começa a agir como se fosse a esposa de Ernesto. Ela usa as roupas de Helena e também o seu perfume. Inês liga para Eduardo e conta sobre o que Isabel falou sobre o outro e Margarida. Eduardo pede para Inês ver se consegue descobrir com Isabel o sobrenome ou lugar onde Margarida vive para que eles tentem encontrá-la. Jaime conversa com seu parceiro sobre ter vendido o remédio para Ernesto e agora sua esposa está no hospital. O cara aconselha Jaime a chantagear Ernesto para tirar dinheiro dele.
Ernesto chega em casa e encontra Irene na cama de Helena e usando o pijama dela. Irene disfarça suas reais intenções e diz que não tinha nenhuma roupa ali. Ernesto diz que ela não precisa se preocupar e que vai dormir no quarto de hóspedes. Horácio descobre que Andréa falsificou a sua assinatura em um cheque. Gina procura Pedro, diz que sabe sobre Helena e que o esposo dela está querendo culpá-lo por ela estar usando drogas. Gina lambisgoia e diz que está muito preocupada, pois Ernesto é capaz de qualquer coisa e pede que, por favor, Pedro se afaste daquela família. Pedro agradece a preocupação dela, mas diz que isso não vai acontecer. Toma lambisgoia desmilinguida antipática. Irene não permite que Gabriela veja Nico. Ela diz que não fará nada que Ernesto não queira. Gabriela fica furiosa com Irene e vai embora, muito irritada. A enfermeira liga para Pedro. Diz que Helena já começou o processo de desintoxicação e vai se recuperar. Pedro fica muito feliz com as boas notícias sobre Helena. Quinta-feira, 11 de novembro. O médico diz a Ernesto que as doses de droga encontradas no organismo de Helena foram muito altas e fala inclusive sobre o remédio que é usado em cavalos. Ernesto finge estar completamente surpreso com o que o médico lhe diz. Canalha, covarde, quase mata a mulher e ainda tem coragem de dizer que faz tudo por amor. Horácio reclama com Andréa por ela ter falsificado a assinatura dele em um cheque e diz que poderia colocá-la na cadeia por isso. Andréa se faz de vítima. Horácio deixa claro que se ela voltar a fazer algo assim, não terá a pena dela. Se achando, Andréa diz que não haverá outra vez, pois ela está se convertendo em uma grande empresária e irá devolver até o último centavo. Ai, vai quebrar a cara essa besta. Ernesto diz a Helena que espera que ela não fique com nenhuma sequela, mas diz para ela se comportar bem. Gabriela diz a Samuel que Irene a proibiu de ver Nico e diz que até está pensando que ela está apaixonada por Ernesto. Samuel diz que Gabriela está enganada, que Irene não tem nenhuma oportunidade e Ernesto, bem ou mal, só tem olhos para Helena. Irene age com Nico como se fosse a Helena. Trine acha estranhas as atitudes dela. Pedro compartilha com Horácio as notícias que teve de Helena. Horácio fica muito agradecido a ele. Ernesto pede desculpas a Horácio e diz que já deu ordens no hospital para que dê informações sobre o estado de Helena para a família dela. Irene cozinha para Ernesto. Ela diz a Ernesto que fez com muito carinho para ele e Nico e que gosta deles como se fossem a sua família. Eduardo continua investigando com profundidade a história de Isabel e conversa com o psiquiatra sobre o caso. O psiquiatra diz a Eduardo que provavelmente, em alguma etapa da vida de Isabel, o filho dela a maltratava e ela guarda essas imagens em sua memória. Ele diz que, obviamente, o que Isabel deseja é que quem vá visitá-la seja o filho que ela se lembra, que a tratava com carinho. E quando o filho vai visitá-la, ela se lembra de quando ele a tratava mal e, por isso, o rejeita. O companheiro de Jaime volta a dizer para ele tirar dinheiro de Ernesto, pois provavelmente ele não vai querer que ninguém saiba que ele estava drogando a própria mulher. A enfermeira diz a Pedro que se tudo sair como eles querem, logo ele terá de volta o amor da sua vida. Eufórico, Pedro diz à família que Helena vai ficar bem. Horácio e Mônica chegam ao hospital. Andréa é grosseira com Mônica, diz que ela não deveria estar ali, que é um assunto de família e pede para ela ir embora. Horácio diz a Andréa que ela não tem nenhum direito de pedir aquilo e diz que o hospital não é dela. Jaime liga para Ernesto e diz que está às ordens dele para o que precisar. Irritado, Ernesto diz para ele parar de incomodá-lo e desliga o telefone. Eduardo diz a Inês que conversou com o psiquiatra sobre o caso de Isabel e que ele disse que o mais provável é que Ernesto e o outro sejam a mesma pessoa. Inês pergunta se tudo é coisa da cabeça de Isabel então. Eduardo responde que sim. Mariano diz que não acha que seja e se oferece para falar com Isabel para ver se descobre algo. Eduardo diz ao avô que eles precisam descobrir tudo sobre Margarida. O médico informa a família de Helena que já tiraram o respirador dela e ela está reagindo muito bem. Mariano conversa com Isabel e consegue fazer com que ela lhe diga o sobrenome de Margarida e o local onde ela vai visitar sua família.
Jaime vai até a empresa de Horácio e pede para entregar um envelope para Ernesto. Mariano conta para Inês que o sobrenome de Margarida é Hernandes e diz onde pode encontrá-la. Domingo encontra no escritório de Nelson as fotos que ele tirou dele e de Horácio. Pedro, com a ajuda da sua amiga enfermeira, consegue entrar para ver Helena. Pedro diz a Helena que sente muita falta dela e que a única coisa que quer é que ela acorde para sair dali e eles poderem ficar juntos. Pedro diz que eles têm muitas coisas para viverem e que precisa dela. Helena acorda depois de vários dias em coma. Helena diz a Pedro que não se lembra de nada. Pedro a tranquiliza e diz que pouco a pouco ela se lembrará de tudo. Muito feliz, Pedro se despede de Helena e diz que vai estar esperando por ela. Ernesto lê a carta de Jaime. Jaime manda Ernesto procurá-lo se não quiser que ele diga a alguém que ele tentou matar sua esposa. Ernesto fica furioso com a ameaça de Jaime. Domingo confronta Nelson com as fotos. Nelson se explica, mas Domingo diz que não pode perdoá-lo e que ele acabou com a amizade de toda a vida. Horácio e Ernesto são informados de que Helena acordou e vão para o hospital. Horácio avisa a Gabriela e diz para ela avisar Andréia e Irene. Nico fica muito feliz ao saber que a mãe acordou. Desesperado, Nelson diz a Esther que Domingo já descobriu que foi ele quem tirou as fotos. Domingo chega em casa e ao encontrar Nelson fica furioso. Domingo manda Nelson encontrar outro chefe para a oficina, porque nem voltando a nascer voltará a trabalhar com ele. Sozinha, Irene diz que fica feliz por Helena ter acordado. Diz que não deseja mal à irmã, mas não quer que ela volte com Ernesto. Depois, Irene liga para Pedro e diz que Helena já acordou. Irene diz que os dois se amam e que quer que ele saiba que eles podem contar com ela. Pedro agradece Irene por ter ligado. Irene diz para si mesma que para ela convém que Pedro e Helena fiquem juntos, porque o Ernesto vai ser dela. Sexta-feira, 12 de novembro. Nelson diz para Domingo que já lhe pediu desculpas, esclareceram as coisas e não permite que ele saia da oficina. Nelson diz a Esther que vai perdoá-la porque é seu amigo, como se ele fosse inocente, né? Cinco mesmo. E vai embora às pressas. Domingo diz a Esther que estava disposto a esquecer tudo, mas depois do que descobriu já não pode. Palavras ao vento. Daqui a pouco, Domingo perdoa os dois. Depois, Domingo vai ao médico e diz a ele que estava tomando um remédio que encontrou na internet, que supostamente é muito bom. O médico diz a Domingo que a diabetes não tem cura, somente se controla com medicamentos, dieta e exercícios. O médico diz que ele precisa procurar um especialista, pois a saúde dele está em risco. Horácio, André e Ernesto entram para ver Helena. Helena pergunta a Ernesto o que aconteceu com ela e como Nico está. Ernesto conversa com Helena com muito amor, todo cuidadoso. Ele conta como aconteceu o acidente e a tranquiliza dizendo que Nico está bem. Ele e Horácio voltam para a empresa. Sozinha, com a mãe, Helena diz que se lembra de algumas coisas, mas outras ela não se lembra bem. Andréia diz a Helena que vai ajudá-la a recordar e diz que ela tem uma família linda, um marido exemplar e um filho maravilhoso. Essa Andréia é uma pateta mesmo. Como pode ser puxa-saco desse tanto purgante do Ernesto? Andréia diz a Helena que Ernesto tem sofrido muito, que ele a ama e ela é muito afortunada. Nelson pede para Pedro falar com Domingo e diz que não quer que ele deixe a oficina. Helena diz a Gabriela que tem muitas dúvidas e se desespera por não conseguir se lembrar de muitas coisas. Angustiada, Helena diz que sente algo muito estranho quando Ernesto se aproxima dela. Gabriela diz que é normal o que ela está sentindo, pois eles estão mal e ela pediu o divórcio ao Ernesto. Nelson escreve uma carta declarando todo o seu amor por Esther. Ele coloca a carta em um envelope. Diz, adeus meu amor. E no momento em que ele vai queimar a carta, Rosa entra no escritório dizendo que estão chamando lá fora. Nelson deixa a carta sobre a mesa e sai. Domingo diz a Pedro que não perdoa Nelson por ter pensado que ele era gay. Pedro acha a graça do pai e tenta convencê-lo a esquecer tudo e voltar para a oficina.
Pedro diz a Samuel que chegou a pensar que Ernesto estava drogando Helena para ter argumentos e tirar a custódia de Nico dela. Ernesto pergunta a Irene se ela pode ficar mais alguns dias em sua casa, agora que Helena vai receber alta. Ernesto diz a Irene que quer aproveitar para reconquistar Helena, já que ela não se lembra de como as coisas estavam entre eles antes do acidente. Frustrada, Irene diz a Ernesto que todos têm o direito de lutar pelo que querem. Rosa arruma as correspondências na sala de Nelson. Sem perceber, ela pega a carta que ele escreveu para Esther e coloca junto com as outras. Domingo perdoa Nelson. Domingo diz a Nelson que juntos eles abrirão a oficina e juntos vão fechá-la. Emocionados, os amigos se abraçam. Helena chega em casa. Eufórico, Nico recebe a mãe e diz que a ama muito. Ernesto manda uma mensagem para Jaime, dizendo que o encontrará no mesmo lugar em meia hora. Antes de sair, Ernesto diz a Helena que vai para a empresa. Diz que é bom tê-la em casa, a beija e sai. Helena liga para Pedro, diz que já está em casa e que precisava muito ouvi-lo. Helena diz a Pedro que tem algumas coisas meio apagadas da sua memória, mas o mais importante, ela se lembra perfeitamente, que Nico é a sua adoração e que ele é o amor da sua vida. Pedro fica todo feliz com o que Helena diz. Eles marcam de se encontrarem. Depois, Helena diz a Irene que ela e Pedro vão se encontrar no dia seguinte e pergunta se ela pode ajudá-la. Irene, muito satisfeita, diz: "Claro, você sabe que pode contar comigo e o Pedro também." Nelson pede para Benito entregar as correspondências. Andréia, com a ajuda de Alma, tenta vender seus produtos, mas sem sucesso. Andréia é presa por estar vendendo produtos na rua sem qualquer tipo de autorização. Descontrolada, Andréia agride os policiais. Jaime se encontra com Ernesto usando o uniforme da oficina. Ernesto pergunta se Jaime conhece Pedro e diz que vai ser melhor do que ele esperava. Ernesto diz a Jaime que vai lhe dar dinheiro, mas ele deve se esquecer de ameaças estúpidas, porque do mesmo modo que ele fez para sua mensagem chegar até ele, ele pode fazer com que ele desapareça. Ernesto diz a Jaime que ou ele está do seu lado ou contra ele e diz que irá procurá-lo quando precisar de algo. Helena fica intrigada quando Trini pergunta a ela o que eram os comprimidos que encontrou entre as suas coisas. Trini diz a Helena que entregou para Ernesto e não sabe onde ele os colocou. Andréia liga para Gabriela, diz que está presa e pede para ela ir tirá-la de lá. Benito entrega a carta de Nelson para Esther. Esther fica surpresa ao saber que Nelson é apaixonado por ela. Nelson se desespera ao não encontrar a carta. Benito chega, diz que entregou todas as correspondências e a última foi a da dona Esther. Nelson fica louco ao saber que a carta foi parar nas mãos de Esther. Samuel vai com Gabriela até a delegacia. Alma é liberada primeiro. Samuel diz a Andréia que para ela ser liberada terá que pagar algumas multas e pedir desculpas às autoridades por ter os agredido. Andréia faz tudo o que Samuel diz e é liberada. Ernesto, nojento, tenta se aproximar de Helena. Ele diz que sentiu muita falta dela e que a sua vida sem ela não tem sentido. Helena diz a Ernesto que está cansada e quer dormir. Esther mostra a carta de Nelson para Pedro. Surpreso, Pedro pergunta o que Nelson pretende com aquilo. Nervosa, Esther diz que quer saber o mesmo e pergunta como Nelson se atreveu a escrever algo assim para ela. Esther diz que está muito ofendida. Pedro aconselha a mãe a conversar com Nelson e esclarecer as coisas. Helena deixa Nico com Irene no parque e vai ao encontro de Pedro. Enquanto isso, Eduardo continua investigando atrás de pistas sobre o caso de Isabel. Ernesto fica furioso ao ligar em casa e saber que Helena saiu com Irene e Nicolas. Helena e Pedro se encontram e se beijam apaixonadamente.